Efésios 4, verso 11. Aqui a partir do verso 10, Efésios, capítulo 4, a partir do verso 10, ele diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, agitados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero pedir, Senhor, ó Deus amado, Deus querido, que pelo poder do Teu Espírito nós possamos ouvir a Tua voz nesta noite, Senhor. Desperta-nos, Senhor Deus, para fazermos a Tua obra, para buscarmos o aperfeiçoamento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Santo Espírito, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E glórias ao nosso Deus. Amém, amados. Quero então ministrar hoje esta palavra que fala a respeito dos dons espirituais. O aperfeiçoamento, meu tema é este: o aperfeiçoamento dos santos pelos dons espirituais. Todo membro do corpo de Cristo já tem uma função neste corpo. Assim como o corpo humano, cada parte do corpo tem a sua função, né? Deus então nos dá presentes espirituais, dons espirituais, para que os crentes sejam aperfeiçoados. Todo o poder vem de Deus, vem da parte de Deus, vem do alto, para nós, através do Senhor Jesus. Deus criou a vida, amém? Quem dá a vida, quem preserva a vida, quem nos dá a vida eterna é o Senhor Deus, através do seu Filho. Toda a capacitação para fazermos a obra de Deus vem do Senhor Jesus. Sem Jesus, a igreja não é nada, nada pode fazer. Quando nós paramos de olhar para Jesus, começamos a olhar para as imperfeições humanas, a igreja acaba. Nós temos que estar firmados olhando em Jesus. Quando a igreja começa a olhar para a sua liderança e ver as falhas que todos temos, então as pessoas deixam de olhar para Cristo e começam a criticar, a observar os erros de cada um, né? Mas Cristo é tudo em todos. Enfim, tudo que planejamos, a evangelização do mundo, as nossas orações, o nosso ministério, a pregação da palavra, o trabalho para Deus não é vão. Então tudo devemos fazer em nome do Senhor Jesus. Fazemos isto pela fé, porque se nós não fizermos pela fé, tudo será em vão. O êxito da missão da igreja está em Cristo Jesus. Amém. Não está na capacidade humana. Quando o Senhor quer fazer a obra em nós e nós queremos que Ele faça, Ele vai usar nossas vidas. O sucesso do nosso trabalho então está em Jesus Cristo. Por isso nós temos que buscar a direção de Deus. O Evangelho bíblico, ele é cristocêntrico. Ele está firmado em Jesus. Por isso que nós começamos as nossas células com a declaração de fé. Hoje nós estamos reunidos aqui por causa da pessoa de Jesus, né? Sem Jesus Cristo não há salvação, não há igreja, não há célula, não há nada. Jesus é tudo em todos. Por isso estamos reunidos aqui. E o culto também é por causa de Jesus.
Jesus Cristo é o personagem central da palavra de Deus. Cristo é o centro da palavra, mas também Cristo é o princípio e é o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo em todos. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala exatamente isso, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Colossenses 1, 16 e 17. Todas as coisas foram criadas por Ele, no céu e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, sejam os tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Então, Jesus é o nosso grande Senhor e Salvador, não há outro. Ele é o mentor de todas estas coisas da igreja, sobre nossas vidas, para a igreja e da igreja. Então, o culto, ele deve ser centralizado na pessoa de Jesus Cristo. O culto é dirigido pelo Espírito Santo para glorificar a pessoa de Cristo. Lá em João, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria e que ele me glorificará. Então o Espírito Santo veio para nos conduzir à glorificação da pessoa de Jesus, à adoração. É incrível que nos nossos dias, no cristianismo do terceiro século, do terceiro milênio, tem surgido um culto muito voltado para o ser humano, para a personalidade. O pastor fulano de tal é o detentor do poder, é ele que tem o poder para fazer, para curar, para abençoar. Esse culto é chamado de homocêntrico ou antropocêntrico, que o poder todo está no homem. Até parece que esses líderes, certos pastores que nós vemos aí na mídia, no rádio, até parece que esses homens morreram na cruz por nós. Parece que eles morreram na cruz e não Cristo. Então o culto não pode ser para uma pessoa, para uma personalidade, tem que ser para Jesus. No século, não lembro agora se creio que 18, surgiu na Inglaterra um grande pregador chamado Spurgeon, Charles Spurgeon. Junto, na mesma época, tinha um outro grande pregador, que eu infelizmente esqueci o nome, e as duas igrejas cresciam muito. A igreja do Tabernáculo Batista de Londres, cabia 5.000 pessoas, e eles não tinham recursos de microfone, essas coisas, mas eles construíam com acústica, e Spurgeon era acostumado a pregar para grandes multidões, 5.000, 10.000 pessoas. Mas Spurgeon era um homem da palavra de Deus. O outro era não quero chegar a esse ponto, mas era um que atraía as pessoas pelo seu carisma pessoal, pela sua pregação e tal. Quando os dois morreram, a igreja de Spurgeon está lá em Londres até hoje. A outra igreja morreu, fechou as portas, porque estava centralizada, baseada no homem. A igreja não pode estar firmada no homem, mas sim no Senhor Jesus. Um culto mais preocupado com o bem-estar do homem e não com o louvor e adoração ao nosso Deus e ao seu Filho Jesus. Fomos chamados para o louvor da sua glória. Quando nos reunimos aqui, devemos adorar e glorificar o santo nome do Senhor. Amém, queridos? Amém. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro culto deve ser realizado por pessoas resgatadas da morte eterna, levadas e lavadas, remidas no precioso sangue de Cristo. E essas pessoas resgatadas se reúnem num determinado lugar para adorar o Senhor. Pode ser num salão, pode ser numa casa, pode ser no fundo do quintal, pode ser na praça pública, debaixo de uma árvore, não importa. Se ali tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali tem um grupo de pessoas salvas glorificando a Deus. E este Deus que nos resgata, que nos tira das trevas, nos transporta para a luz do seu Filho amado, Ele nos equipa, Ele nos presenteia então com os dons espirituais. Nós devemos viver, praticar este evangelho dado pelo Senhor. Precisamos pregar esta mensagem bíblica,
e realizar o culto de louvor e adoração a Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, praticando estas dádivas que o Senhor nos deu, que são os dons espirituais, né, para fazer a obra de Deus. Deus então te dá um presente ou mais de um, são os dons com propósitos bem claros e definidos. Agora, eu tenho às vezes perguntado na igreja, eu já preguei isso lá em São Bernardo, não só ontem, mas preguei um tempo atrás, alguns anos atrás, e pergunto para os irmãos, será que você já identificou, já sabe qual é o seu dom espiritual? Quantos aqui sabem com certeza qual é o seu dom, ou os seus dons espirituais? Levantem a mão. Mais gente do que lá em São Bernardo ontem. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Então o Senhor nosso Deus tem um plano para a sua vida. O que você vai fazer com o seu dom? Não pode enterrar. Então eu quero falar com os meus irmãos hoje algumas verdades sobre o propósito e a utilização dos dons espirituais na vida da igreja. A primeira verdade é que o doador dos dons é Cristo, é o Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Aqui nesse texto do verso 10, ele fala, aquele que desceu também, o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então alguns teólogos aí pensam que ele desceu ao inferno. Eu não creio nisso. Ele desceu do céu. Tem uma tradução que fala as regiões inferiores da terra, porque ele foi pregar para as pessoas vis deste mundo, para os pecadores como nós, né? Nós somos pecadores, e ele voltou para o céu, subiu para o céu. Tem uma teologia que afirma que Jesus Cristo foi ao inferno para pregar para os demônios, para pregar para aqueles que morreram lá no passado. Eu não creio nisso, porque eu não vejo base bíblica e não vejo sustentação para dizer que Jesus foi ao inferno naquele período que ele ficou no túmulo, né, entre a morte e a ressurreição. Não. Então ele desceu aqui nessa terra, fez o seu ministério aqui para gente ruim que chegou ao ponto de matá-lo, de crucificá-lo, não é? E voltou para o céu, para as regiões inferiores da terra. Então, aquele que desceu, verso 9 que fala das regiões inferiores da terra, aquele que desceu também deu dons aos homens, aos crentes em Cristo Jesus. Amém? Então, ele está falando aqui que Jesus veio ao mundo, né? Jesus veio ao mundo, desceu a esse mundo, e eu vou fazer uma breve retrospectiva da vinda de Jesus. Jesus nasceu de uma virgem na cidade de Belém, da Judéia, foi colocado na manjedoura, nasceu sem poder, sem riqueza nenhuma, sem ostentação deste mundo, nasceu pobre, cresceu, entretanto, em sabedoria e graça diante de Deus. Aos 12 anos foi apresentado no templo e discutia lá com os sacerdotes acerca do reino de Deus. Aos 30 anos ele iniciou seu ministério público, curou cegos, levantou mortos, curou leprosos, paralíticos, andou sobre as águas do mar, acalmou a tempestade dos ventos, a fúria das águas, realizou seu ministério no poder, na unção do Espírito Santo. Foi preso, julgado injustamente, torturado de uma forma cruel, condenado à morte. Depois de morrer, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Permaneceu 40 dias com seus discípulos e ainda ensinou, esteve com ele ministrando na vida deles. Depois do 40º dia, ele voltou para o céu, subiu ao céu diante dos olhos daqueles irmãos. E o Paulo em Coríntios, 1 Coríntios 15, fala que mais de 500 irmãos viram o Senhor. Então voltou para o céu, e 2 anjos se colocaram ao lado dos discípulos. Varões galileus, o que vocês estão olhando nas alturas, este Jesus que vocês estão vendo subir, da mesma maneira virá como o viste subir. Um dia o Senhor virá na sua glória,
para buscar a sua igreja. Amém. Depois da ascensão de Cristo, 10 dias depois, no dia de Pentecostes, veio o Espírito Santo como vento impetuoso, como labaredas de fogo, e pousou sobre cada um deles. Não era fogo e nem era vento, veio como parecido, um vento parecido com fogo, pousou sobre cada um dos discípulos, e aí ele deu poder àqueles homens de Deus. Foi quando Pedro se levantou e pregou aquele poderoso sermão, onde quase 3.000 vidas se converteram. Ele prometeu que ia voltar para o Pai, mas que não nos deixaria órfãos, que mandaria o Espírito Santo. Para que ele mandou o Espírito Santo? Para nos guiar a toda a verdade. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E além disso, o Espírito Santo também concede à sua igreja os dons espirituais. Nesta passagem de Efésios, nós temos 5 dons. São os dons ministeriais. Nós temos os dons ministeriais, os dons de serviços e os dons de maravilhas. Os dons ministeriais, então, para exercer estes dons, você precisa falar, você precisa comunicar. Os dons de serviço, você não precisa necessariamente falar, né? Você não tem que pregar a palavra, mas você tem que trabalhar, fazer o serviço. E os dons de maravilhas são os dons de curas, de línguas, de interpretação das línguas, de sinais e prodígios, né? São dons específicos. Hoje nós vamos falar então primeiramente sobre os dons ministeriais da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Tem uma tradução que diz doutores. O primeiro dom é o de apóstolo. O apóstolo, a palavra apóstolo na língua original significa embaixador, representante, aquele que fala em nome daquele que o enviou. É o enviado, é o mensageiro. O embaixador do Brasil na Inglaterra, por exemplo, lá ele representa o governo brasileiro. Os enviados de Deus, os embaixadores do Senhor, representam o Senhor, ou a igreja. Há 2 tipos de apóstolos na Bíblia. Primeiro, os apóstolos de Cristo. Segundo, os apóstolos da igreja. Quais são as credenciais para alguém ser apóstolo de Cristo? A primeira credencial é ter visto, conhecido e aprendido pessoalmente do Senhor Jesus. A segunda credencial é ter sido enviado pelo próprio Cristo, pessoalmente pelo próprio Cristo. Esses então são chamados apóstolos de Cristo, e são apenas os 12, né? Na verdade 13, porque um traiu e foi e se matou, se enforcou, né? Os 12 viram Jesus. Mas Paulo não andou com Jesus, não viu Jesus. Mas o encontro de Paulo na estrada de Damasco, não é? Foi lá que ele conheceu, que ele viu: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues, não é? Então estes são os apóstolos de Cristo. Os apóstolos da igreja, quem são? Os apóstolos da igreja, então entra aqui a questão dos dons espirituais. É um dom de apóstolo. São os missionários enviados pela igreja para realizar a obra missionária em nome da igreja. Geralmente, os crentes que recebem este dom de apóstolo, eles gostam de sair da sua cidade, da sua terra, para ir em outros lugares anunciar o Evangelho. Gostam de desbravar novos campos missionários, gostam de iniciar novas igrejas em lugares que talvez não tenha igreja. Então são os missionários que recebem esse dom do Espírito Santo para ir à frente, como aquele guia que entra na floresta, ele vai à frente abrindo a picada, para os outros seguirem no caminho. O apóstolo, o dom de apóstolo é esse. Estes missionários, esses homens que se dizem agora, se autoproclamam apóstolos,
Se eles estão dizendo que são apóstolos de Cristo, estão numa heresia tremenda, cometendo uma grande heresia, porque os apóstolos de Cristo foram os 12. Acabou. Agora, se eles estão dizendo que são apóstolos da igreja, porque foram eles que foram abrir a igreja, começaram a igreja, iniciaram aquele trabalho, são pioneiros naquele trabalho, então tudo bem, é correto. Então precisa ver qual a posição que eles estão adotando, né? Sem criticar ninguém, mas não podemos crer e nem apoiar que ainda hoje tem apóstolo de Cristo, né? Tem apóstolos da igreja. O outro dom que Paulo menciona aqui, dom ministerial, é o profeta. É aquele que proclama a mensagem de Deus, é aquele que ensina a palavra. Lá em 1 Coríntios, o próprio Paulo, Coríntios 14:3, ele fala: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O profeta recebe a mensagem de Deus e a transmite para o povo. Quando nós pregamos aqui na igreja a palavra do Senhor, nós estamos profetizando em nome do Senhor a palavra. A função do irmão que tem esse dom não é prever futuro, porque macumbeiro prevê futuro, cartomante, quiromante, hidromante, vários mantes aí preveem o futuro das pessoas. Mas a palavra principal do profeta não é ficar prevendo o futuro na vida de ninguém, mas é edificar, é consolar e exortar. O profeta tem uma grande facilidade de, pelo Espírito Santo, trazer uma palavra para a igreja de exortação. Às vezes a igreja está vivendo uma situação de pecado, uma situação complicada dentro da igreja. Ele não sabe, o profeta, realmente o fato, mas o Espírito Santo dá a ele uma palavra de exortação para corrigir, não é? Necessariamente esse homem não é pastor, não tem dom de pastor. Ele tem o dom de pregar contra o pecado, de exortar o povo, de animar, de consolar, de edificar. No Velho Testamento, os profetas também não tinham a função primordial de ficar prevendo o futuro, de predizendo o futuro. Vinham as revelações de Deus para os profetas relativamente ao futuro, mas dizia respeito ao povo de Israel e à igreja de Jesus Cristo. As profecias, assim como eu já vi acontecer: oh, o Senhor está me revelando que o irmão fulano vai achar uma varoa e será muito feliz. Não tem isso na Bíblia. Como alguém profetizou sobre a minha vida dizendo: oh, meu servo, oh, meu servo, o Senhor está me revelando que Ele te ama muito e que Ele tem um grande plano na sua vida. Profecia do óbvio. Já está na Bíblia que Deus me ama. Ninguém precisa me revelar isso. E que Ele tem um plano para a nossa vida como igreja de Cristo também, não é? Então, aquelas profecias do óbvio, né, eu vou revelar aqui agora. Hoje à noite aqui tem 3 pessoas, melhor 4 pessoas com problemas na coluna. Tem alguém com problema na coluna? 90% da população, né? O Senhor está me revelando que aqui tem gente com dores nas pernas. Tem gente aqui com dor nas pernas? Eu vi um pastor fazendo isso uma vez, eu levantava em todas as... Era dor de coluna, era problema de visão, era dor nas pernas, era tudo. Menos que ali na frente, no primeiro banco, tinha uma menina de 17 anos com epilepsia e que queria ser curada. Isso ele não revelou. Mais importante. Mas as outras revelações do óbvio, né, foram feitas. Então não é isso que está na Bíblia. As profecias de Deus na Bíblia diz respeito ao seu povo, ao futuro do seu povo, da sua igreja. Leia o Apocalipse, você vai ver, não é? Então não é coisa individual assim, né? Bom, mas vamos seguir, porque se falar só de profeta dá o mundo inteiro. Outro dom aqui é o de evangelista, a pessoa que anuncia as boas novas de salvação, do amor de Deus,
para levar o pecador a um encontro pessoal com Cristo. Bom, evangelizar é uma tarefa de toda a igreja. Mas o irmão que tem esse dom de evangelista, ele sente prazer em evangelizar. Ele gosta de levar as pessoas a Cristo. Todos os crentes devem evangelizar, mas quem tem o dom parece que sai na frente, ele sai rasgando na frente para ganhar as almas para Jesus, né? Tem grande alegria em proclamar o Evangelho para pessoas não crentes e ganhar estas almas para o Senhor. Gostam de levar pessoas à conversão. O irmão que tem o dom de evangelista, se ele vê uma vida se rendendo a Cristo, é a maior alegria da vida dele, é ver aquela pessoa salva. O outro dom mencionado aqui, veja aí na sua Bíblia, qual é o outro dom? Pastores. Tem muita gente aí com título de pastor, mas não é pastor. O dom de pastor nos capacita a cuidar do rebanho, proteger o rebanho, alimentar o rebanho. São funções importantes para o pastor. O irmão que tem esse dom, ainda que não tenha título de pastor, ele gosta de apacentar, de cuidar, de proteger, de guiar o rebanho, de amar o rebanho, de orientar as pessoas, de orar pelas pessoas, de ajudar as pessoas a curar as suas feridas. Ele sente prazer nisso. Ele não tem título de pastor, às vezes nem estudou, não tem teologia, mas ele é pastor. Entendeu? Em contrapartida, tem muita gente que tem o título de pastor, mas é um profeta, né? Segundo os dons aqui, não é pastor ao pé da palavra do dom, né? Mas às vezes o camarada prega bem, a igreja fala, vamos ordenar o sujeito que ele é pastor. Ele é profeta, não é pastor. E às vezes o pastor mesmo não é pregador, não precisa ser. Ele gosta de cuidar do rebanho, mas não é muito dado ao público, entendeu? É a questão dos dons do Espírito Santo. O outro dom é o de mestre. São os irmãos capacitados pelo Espírito para ensinar a palavra de Deus, e fazem isto com amor e dedicação. O mestre está ligado com o dom de pastor, porque, como dizia um professor meu, o pastor que não é um mestre é um desastre. O pastor que não sabe ensinar a Bíblia está na roça, né? Então, o mestre, ele vai ensinar, ele vai pregar, ou ele vai dar uma aula, um estudo, ele se esmera, ele pesquisa, ele estuda para chegar lá e não sair falando abobrinha, sair falando pelos cotovelos, como eu já vi muita gente falando aquilo que a Bíblia não fala. Então nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus tem poder por si mesmo, né? Ela tem poder, porque ela é a palavra de Deus. Muito bem, então os 5 dons ministeriais estão aí. Agora eu quero falar sobre a segunda verdade. O propósito de Deus em conceder os dons espirituais é o aperfeiçoamento dos crentes. Veja o verso 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Qual o objetivo, qual o propósito do Espírito Santo de conceder dons? O propósito é o aperfeiçoamento da igreja, o aperfeiçoamento do povo de Deus. Se cada crente trabalhasse no seu dom, desenvolvesse o seu dom, e a igreja então seria edificada, abençoada, muito mais do que tem sido até agora. Então o propósito de Deus em conceder os dons espirituais tem essa ideia de aperfeiçoamento, de benefício para o corpo de Cristo. Os dons espirituais não foi dado para meu próprio benefício. Os dons não foi dado para que eu fique famoso. Olha, o pastor fulano de tal, ele ora e cura, né? Como eu repreendi um pastor uns 3, 4 anos atrás, ele disse, eu curei 500 pessoas. Isso é poderoso, hein? Você não curou ninguém. Curei? Não, quem curou foi Deus. Pode ter usado a tua vida, mas quem curou foi Deus.
Então a pessoa quer a glória para ela. Eu curei. A glória não é de Jesus, não é do Espírito Santo, é da pessoa, entendeu? Isso não funciona. Deus não vai honrar uma pessoa assim, porque a minha Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para ninguém. A Bíblia diz que nós somos honrados, os líderes, a igreja, os servos de Deus, são honrados e têm uma glória pessoal, mas no sentido de alegria ao servir a Deus. Então, não é para dar projeção. Estou aqui para ter projeção, cantamos o hino hoje, importa que ele cresça, que eu diminua. Entendeu? Eu não quero pôr meu nome ali na placa da igreja, eu não quero que tem que ter o nome de Jesus, menção do nome pelo menos. Como tem o versículo lá, vinde a mim todos cansados e oprimidos, eu daria alívio para vocês. Então, amados, os dons espirituais servem para o nosso crescimento, para fazer com que você sejamos melhores crentes, mais produtivos na obra. Os dons espirituais são concedidos pelo Senhor para te equipar para o trabalho. Na área que você está trabalhando, se você está dentro do seu dom, você sente uma alegria tremenda de fazer aquele serviço para Deus, Você vai aperfeiçoar a sua própria vida espiritual e a obra de Deus será abençoada. Deus concede os dons do Espírito Santo para cada crente, não para cada membro de igreja, porque todo crente salvo por Cristo é membro do céu, mas nem todo membro de igreja é membro do céu. Tem gente na igreja que ainda não se converteu. Cada pessoa que recebe a Cristo como Senhor e Salvador tem pelo menos um dom espiritual. Normalmente tem mais do que um. Tem um dom principal e os dons secundários que vai apoiar o dom principal. E isso deve ser usado para edificar a igreja, as vidas, deve ser usado para a salvação do pecador perdido, deve ser usado para o socorro, para a misericórdia, para o ensino e obediência à palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Então todo crente tem um dom espiritual. Se você sabe o seu dom, glória a Deus, porque a maioria da cristandade de hoje, dos crentes de hoje, não sabem quais são os seus dons espirituais. Entendeu? Todo membro do corpo deveria saber, Eu vou te dar uma dica. Você descobre seu dom espiritual. A palavra dons espirituais é carismatas no grego. Dons espirituais, ou dons do Espírito, que vem da palavra caris, que é graça ou alegria. A palavra caris, traduzida na nossa Bíblia por graça, também significa alegria. Então você sente alegria em fazer, em executar os dons do Espírito que o Senhor te deu. Sente alegria, não para aparecer, não para se destacar, mas é um prazer enorme, uma alegria enorme fazer aquele trabalho para o Senhor. Não está fazendo para ninguém, faz sim, mas primeiramente é para Deus, Amém, querido? Amém. A ideia então de Deus, a ideia maravilhosa de conceder dons para nos capacitar para o trabalho, para a sua obra. Conhece aquele ditado, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. É aquela história, essa expressão, esse slogan, veio da parábola lá dos talentos. Deu um talento para um, 2 para o outro, 5 para o outro, mas o Senhor ali no texto diz que Ele deu conforme a capacidade de cada um. O que tinha 1 derrou, o que tinha 2 multiplicou, o que tinha 5 multiplicou. Agora, esse que tem 4 e outro que tem 10 vai ter 11, porque o que tem só 1 vai perder e vai para o de 10. Agora ele tem capacidade para administrar 4. Ele aprendeu, ele foi capacitado. Sabe, a capacitação, irmão, não é mágica, é dia a dia na obra, sabe, é trabalhando, é ralando, é arando, é lançando a semente. Aí você, 4, agora eu posso administrar 4 talentos. O outro, 11, cresceu, amém, foi capacitado. A ideia então dessa frase, desse slogan aí, é esta: que você vai sendo capacitado pelo Senhor ao longo da obra. Ninguém vai chegar aqui e falar: eu já estou capacitado para administrar 11 talentos, sem fazer nada.
não fez nada. Como um pastor que eu conheci no passado dizia: o camarada não trovejou, não relampeou e quer fazer chuva, quer chover. Primeiro você tem que relampear, trovejar, depois vem chuva. Então o cara não faz nada e quer, né? Eu dei o púlpito para o irmão, sem citar o nome, lá em São Bernardo, pregou 3 vezes na igreja, até tinha talento para pregação, podia prosperar, mas ele já achou que era o Billy Graham da vida. Vou sair e abrir minha própria igreja. 3 quarta-feiras que ele pregou, e foi. Acabou que, bom, deixa para lá, fechou lá a igreja dele. Bom, a terceira verdade sobre os dons é que eles devem ser utilizados para que cheguemos à unidade da fé. Amém. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, ou perfeito, varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém, gente? Amém. O Pedro escreveu a sua cartinha dizendo que Paulo escreve umas coisas difíceis de entender, mas que os indoutos deturpam, né? Eu diria que um versículo desse é um desses versículos difícil de entender. Até que todos cheguemos à unidade da fé, varonilidade, né, a estatura da varonilidade de Cristo. Bom, mas interpretando aqui, devemos utilizar os dons até que, quando? Até que este processo seja contínuo, seja ininterrupto. Esse até que significa isso, até que as pessoas, os crentes, cheguem ao conhecimento, pleno conhecimento do Filho de Deus. Ah, meus irmãos, se nós crescêssemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, quanta coisa diferente ia ter na igreja. Se vocês me derem 100 homens e mulheres, claro, homens no geral, né? Com esta varonilidade de Cristo, cheio do poder do Espírito, cheio do pleno conhecimento de Jesus, 100 homens, nós vamos revolucionar Diadema, nós vamos revolucionar São Bernardo, Mariporã e até os confins da terra, até que todos cheguemos. Ele não fala até que alguns cheguem, até que os pastores e líderes cheguem, todos, né? Até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Todos significa todos mesmo, não somente alguns. Todos os membros da igreja devem amadurecer na fé, amadurecer e crescer espiritualmente. Aí esse crescimento gera a unidade, porque Deus não trabalha na divisão, irmãos. Deus trabalha na unidade. Por isso que nós falamos aqui que nós somos uma igreja só, de São Bernardo, Diadema, Mariporã, né? É essa unidade espiritual. Não quer dizer, são outras pessoas, outras cabeças, outra maneira de pensar e de agir, mas nós temos que estar unidos na doutrina, na visão da igreja, entendeu? Eu não quero que vocês daqui fiquem indo para São Bernardo, os de lá ficam vindo para cá. Não, vamos fazer a obra aqui, mas nós temos esta unidade na fé em Cristo Jesus para fazermos a obra do Senhor. Amém? Vocês estão me seguindo? O crente que não cresce, irmão, ou não busca o crescimento espiritual, vai viver em pecado. Bebezinho não gera frutos. Um bebezinho, uma bebezinha não pode ter filhos, né? Então a gente tem que amadurecer, crescer para podermos gerar nossos filhos espirituais. Paulo exorta que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Deus, do Filho de Deus. Ora, que conhecimento é esse? Que pleno conhecimento é esse? Não é só o conhecimento teórico, não é só o conhecimento teológico, mas é o conhecimento de um relacionamento pessoal com Ele, prático. É o conhecimento por provar que o meu Cristo, o meu Jesus é maravilhoso. Eu já tive muitas experiências com Ele, você também. Ele é bom, amém? Amém. Ele é bom, e nós temos esse relacionamento profundo, íntimo,
um relacionamento de irmãos, né? De servos, porque Ele é nosso Rei, nosso Senhor, mas eu confio nele. Eu confio nele. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele não vai me abandonar. A situação está difícil, mas Ele não vai me abandonar. Amém? Amém. É como a história que eu li há uns anos atrás. Fato real. O prédio pegou fogo. Vieram os bombeiros, aquela coisa toda, algumas pessoas na marquise dos apartamentos, e os bombeiros armaram aquela câmera de ar ali para as pessoas pularem. As pessoas foram pulando, mas um menininho de 7, 8 anos estava lá na janela apavorado, e os bombeiros gritavam: pula, pula, pula menino, pula. E ele apavorado ali, não tinha coragem de pular. O pai dele lá na empresa soube que o prédio tinha pegado fogo, veio rapidamente para o local do apartamento. Quando o pai dele chegou e viu o menino ali segurando na beirada da janela, pula, não pula, ele gritou: pula, filho! E o menino pulou, porque ele ouviu a voz do seu pai, e é a voz que ele confiava. Ele não confiava na voz dos bombeiros, os homens, né, dos bombeiros, mas ele, quando ouviu a voz do pai, ele saltou do espaço e caiu lá na câmera de ar. É assim, meu Deus, é assim com o nosso Deus. Eu posso pular no espaço vazio se Ele mandar, porque eu sei que lá embaixo vai ter alguma coisa para me aparar. Né? É como o Abraão, que Deus falou: mata o teu filho. Já tinha falado: você só vai ter um. Dele serão benditas todas as famílias da terra, aquelas promessas todas que você conhece. Você só vai ter um, Abraão. Você já é meio velhinho, já está meio capenga, você não vai ter dois, só um. O outro não é o da herança, né? Vai matar o teu filho, Abraão. E o Abraão foi para lá, na certeza que mesmo que ele sacrificasse o menino, o Senhor o ressuscitaria. Né? De alguma forma Deus ia impedir e abençoar aquele jovem. Mas amém, irmão? Você está me entendendo? É o pleno conhecimento do Filho de Deus. O apóstolo Pedro escreve assim: antes cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e só a Ele é por minha conta, tá? Ele e só a Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Todos precisamos agir e buscar a estatura de varão perfeito. Não queira, irmãozinho, ficar a vida inteira sendo um bebezinho espiritual e toda hora o teu líder, o teu supervisor, o teu pastor precisa lá dar uma madeirinha na sua boca, dar sopinha, e qualquer coisinha você molha as fraldas e toda hora tem que trocar, e sabe aqueles bebezinhos, papinha, pastor, papinha. Tem crente assim, não cresce. Tem que crescer. Amém? Amém. Buscando a estatura de Cristo. Cristo enfrentou a morte. Amém. Mas antes de enfrentar a morte, quantas coisas ele não enfrentou? Alguém chegar para ele e falar: isso é um beberrão. Ele bebia vinho. Esse aí é um charlatão. Mate-o, crucifica-o. E chicotes nas costas, espinhos na testa, e aquela cruz cruel. Tudo isso ele fez, passou e não blasfemou contra ninguém. Ele bem podia falar: Senhor, meu Pai, manda fogo do céu e queima essa turma aí. Mas tudo isso ele passou por amor a você. Amém. Por amor a mim. Amém, querido? Amém. Você aguenta mais 10 minutos? A quarta verdade: os dons devem ser utilizados para deixarmos a infância espiritual. Eu já venho falando isso, né? Verso 14 ele fala: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então, para nós podermos crescer, deixar a infância espiritual, né? Porque olha, gente, quem é infantil na fé é inconstante. Aqui está um pastor que cura, ele corre para lá.
Ah, ali tem outro pastor que joga o paletó e as pessoas caem em efeito dominó, ele corre para lá. Ah, aquele outro ali ora e você vai ter um dente de ouro, vai lá. Entendeu? Então é inconstante. E o Tiago fala, olha, não sejais inconstantes como a onda do mar, né? Porque não pense tal homem que vai conseguir alguma coisa. A onda não para. Sobe, a maré sobe, desce, entendeu? E é levado por todo vento de doutrina, por homens fraudulentos. Ele diz, homens fraudulentos. Nos últimos tempos aparecerão falsos mestres, diz a palavra. São esses homens fraudulentos, enganando o povo, com o objetivo de arrancar dinheiro deles. Não quero citar nome de ninguém, mas essas igrejas que têm programa na televisão, eles precisam pagar mensalmente a utilização lá do canal, o horário. 1 hora na televisão é uma fortuna. Eu já li há um tempo atrás na revista Veja, era muito dinheiro, não lembro o valor agora, mas não é dinheiro que nós possamos facilmente pagar. Então eles precisam pagar a televisão, pagar o rádio, para ter um nome na mídia. Crescem muito, porque a TV alcança todos os lugares, mas exploram o povo, perdem muito dinheiro. Eu vi um tempo atrás um programa de um pastor aí que usa um chapéu e ele toda hora vinha alguém enxugando a testa dele com a toalhinha, cada hora tinha lá, a câmera mostrava uma pilha de toalhinha, toda hora enxugava. Depois eles estavam anunciando para vender cada toalhinha daquela com o suor milagroso daquele pastor por R$170. Eu vi. Parece que é coisa que se você não vê, não dá nem para acreditar numa coisa dessa. E tem gente que vai lá comprar. Desse mesmo pastor que usa esse chapéu, minha irmã foi lá e comprou uma garrafinha de água assim, que a minha mãe estava com câncer, internada, trouxe a garrafinha. Minha mãe não podia beber água por causa da água no pulmão. Mas ela falou, libera um copinho desse de café para ela. Eu cheguei lá, ela, filho, muita sede, dá um pouquinho de água. Fui na garrafa de água comum, pegar, né? A minha irmã, não, mano, dá essa aqui, ó, que é a água ungida lá pelo pastor, tal. Mano, eu não acredito nisso não. Mas tá aí, vai água, é água. Dei, né? Mas, gente, olha só a mentalidade. Então, gente fraudulenta, enganando os pobres, inocentes, que as pessoas não são culpadas, até certo ponto, enquanto são inocentes. Mas, muito cuidado, eles são astutos e tendem a maquinar o erro. Não é? Eu ouvi um pastor essa semana no YouTube, creio. E aí perguntaram para ele, mandaram uma carta perguntando, pastor, em todo o seu ministério, ele é um pastor muito conhecido, não vou citar o nome, mas em todo o seu ministério você já viu um cego ser curado ou alguém que tem a mão atrofiada voltar a mão ao normal? Ele disse, todo o meu ministério eu nunca vi um cego de nascença, ou mesmo que não seja de nascença, voltar a enxergar, nem a mão ou a perna atrofiada voltar ao normal. Mas eu já vi muitas curas e milagres. Ele disse, eu vi um jovem que tinha 50, ele falou lá, 40-50% da audição e voltou a ouvir normal. Eu vi e orei por uma mulher que tinha uma bicheira na vagina, saía bicho da vagina daquela mulher, e nós oramos e no dia seguinte a mulher estava seca, não tinha nada, não tinha bicho nisso. Então, puxa, um milagre desse tremendo, né? Como que essa mulher conseguiu essa bicheira, né, na vagina? Não sei. Farejeira, não sei como é que ela foi conquistar essa doença, mas é uma coisa terrível, né? Deus vai usar você, meu irmão. Você não precisa depender dos outros. Não é que nem aquela pessoa do Senhor está me revelando que Ele te ama, que Ele tem um grande plano na sua vida. Isso não preciso que ninguém me revele, porque o Senhor vai lá falar comigo. Meu Deus e o teu Deus não te manda recado.
Ele vem diretamente pelo Espírito Santo e fala com você. Amém? A quinta verdade, irmãos, que os dons então devem ser utilizados para crescermos em tudo por meio de Cristo. Ele fala, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo. Então, o objetivo dos dons é para que nós cresçamos em tudo, que nós sejamos pessoas melhores, firmes na fé, emocionalmente equilibrados, sabe? Uma das grandes crises do ser humano hoje é na área emocional. Por isso os consultórios de psicólogo, psiquiatra estão assim, né? Os Rivotril da vida, Fluoxetina, estão vendendo a rodo, né? Por causa dos problemas emocionais. E nós temos que buscar maturidade nesse ponto. Claro, tem pessoas que têm doença, falta lá uma proteína que o cérebro produz, não está produzindo, e a pessoa passa a ter depressão, essas coisas, mas tem coisa que tem a maioria de doença, mas também tem endemoniamento. Amém, queridos? Amém. Então, primeira constatação, o doador dos dons é o Senhor Jesus. Assim como ele assim também como ele é o batizador espiritual. Ele nos batiza no Espírito, com o Espírito. Segundo a verdade, o propósito é de conceder os dons ao aperfeiçoamento dos santos. Segundo, terceiro, é chegarmos à unidade da fé. A quarta verdade é deixarmos a infância espiritual. E a quinta verdade, crescermos em tudo por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Então que você, meu querido irmão, minha irmã, pode desligar, você possa